Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, começando a aula sobre a purificação, Allah ordenou ao muçulmano que purifique seu interior e seu coração da associação de parceiros a Allah e das doenças do coração, como a inveja, a vaidade e rancor, e que purifique seu exterior das impurezas e sujeiras. E se seguir isso, seria merecedor do amor de Allah subhanahu wa ta'ala, do amor de Deus glorificado seja. Como foi mencionado no Alcorão, em verdade Allah ama aos que se arrependem e se purificam. O significado da purificação. Em árabe a palavra é tahara. Tahara significa purificação. Literalmente, a tahara ou purificação significa tirar a impureza, limpar e purificar. Portanto, Deus ordenou ao muçulmano purificar seu exterior e interior. Portanto, ele deve purificar seu exterior das coisas ilícitas, como as sujeiras, e purificar o seu interior, limpando o coração da associação a Allah e das doenças do coração, como a inveja, o orgulho e outros pecados. Portanto, quando se fala da limpeza exterior ou purificar das coisas ilícitas, é a própria higienização, ou seja, tirar aquilo que pode impedir a validade da oração do muçulmano. Então, essa é a limpeza exterior que se refere nesse trecho. Limpar ou higienizar-se, tirando as coisas que são ilícitas, que fazem com que a oração não seja válida. Como, por exemplo, a pessoa foi usar o banheiro depois de urinar, depois de defecar, então precisa se higienizar. Depois disso também vai precisar fazer, por exemplo, a ablução. Então essa é a limpeza exterior. E a limpeza interior, ou seja, essa purificação interior, limpar o coração, é tirar aqueles atos que podem associar a Allah subhanahu wa ta'ala com ou atribuir parceiros a Allah, ou seja, tirar também aquilo que são considerados doenças do coração, como a inveja, o rancor, o orgulho, os pecados também. Então, essa é a limpeza interior. Então, o muçulmano tem que purificar tanto o exterior, tirando a sujeira, aquilo que é lícito, aquilo que impede que a oração seja válida, e também limpar o interior, aquilo que está dentro do coração de inveja, de arrogância e etc. Se isto é cumprido, ou seja, se o muçulmano fizer tudo isso, então ele merece o quê? O amor de Allah subhanahu wa ta'ala, o amor de Deus, assim como evidencia o Alcorão no Surat Al-Baqarah, o segundo capítulo, versículo 222, onde diz: em verdade Allah ama aos que se arrependem e também aqueles que se purificam. Allah também ordenou a purificação para se realizar a oração. Então, o muçulmano vai entrar na oração, tem que fazer um tipo de purificação. Aí entra, por exemplo, o wudu, a ablução. Então, o muçulmano vai também se purificar, uma purificação específica, tanto para a oração, quando vai, por exemplo, tocar o Alcorão, quando vai realizar as 7 voltas ao redor da Kaaba, na mesquita sagrada de Meca. Também quando quer fazer algumas súplicas, ou seja, quer fazer alguns pedidos a Allah, a Deus. Então é recomendável também fazer a purificação, no caso o wudu é recomendável. E também antes de dormir é recomendável fazer a purificação, se purificar fazendo o wudu e deitar, e em outras situações, ou seja, o muçulmano, se quiser, em qualquer momento que ele sabe que não estou
sem a purificação, ou seja, aquela purificação que é dita aqui, no caso o wudu, a ablução, ele pode fazer e sair caminhando. Ou seja, se está saindo, por exemplo, para o trabalho, ele pode tomar o seu banho, depois faz a sua ablução e sai para o trabalho. Ou seja, mesmo que não seja naquele momento se dirigindo para a mesquita ou quer, por exemplo, sair para recitar o Alcorão, não, o muçulmano pode tomar o seu banho e fazer a ablução e sair purificado. Ali ele está cumprindo um tipo de adoração. Só o fato de se purificar dessa forma e sair para o trabalho está cumprindo um tipo de adoração. Assim como foi citado aqui, se a pessoa vai dormir, então ele vai dormir em ato de adoração, só pelo fato de ter feito o quê? A ablução, que essa purificação que é feita para várias situações. E assim como foi citado aqui, a pessoa vai fazer o que? Umrah, aquela peregrinação menor, ou vai fazer o Hajj, a peregrinação maior. Para circundar a Kaaba, para dar voltas à Kaaba, é necessário que a pessoa também esteja purificada, ou seja, faça essa purificação específica, wudu, e aí dê as voltas. Por quê? Circundar a Kaaba ou dar voltas à Kaaba, então constitui uma adoração, ou seja, no lugar até de uma, por exemplo, oração de 2 ciclos chamado a Sunnah. Então a pessoa faz o quê? Quando chega em Meca, circunda a Kaaba, as 7 voltas. Então, no lugar de uma oração de 2 ciclos, chama-se de Rakatain, a pessoa faz o quê? Dá 7 voltas. Então, da mesma forma que a oração ali, essa sunna exige a ablução, uma purificação para a oração, então ao dar voltas ali ao redor do Kaaba, vai precisar também de fazer a ablução. Se a pessoa perdeu a ablução, então tem que ir repetir e fazer a tal purificação. Allah, aliás, que tipo de purificação é necessária para fazer a oração? No caso, a Salah. Então, Allah ordenou ao muçulmano uma purificação legal. Isso significa que ordenou uma ação obrigatória para quando se deseja fazer Salah. Essa purificação é obrigatória. Essa purificação para fazer a oração é obrigatória. Então, se não fez, a oração também não é válida. Não fez essa purificação, que é obrigatória, por exemplo, para a oração, então aquela oração não é válida. Então, mencionamos aqui sobre tocar o Alcorão, o Tawaf, que Tawaf é aquilo de circundar a Kaaba. Então, uma parte, Allah também ordenou a purificação para se realizar Salah, porque é nosso encontro com Ele e a forma de invocar. Então, sabemos que quando vamos entrar na oração, a gente sabe que vai invocá-lo, a gente vai estar ali diante de Allah, diante de Deus, diante daquele que é nosso Criador. Então, precisamos dessa purificação. Precisamos entrar ali limpos, higienizados, para falar, para a gente expor as nossas necessidades, para a gente pedir o perdão. Então precisamos que entremos ali purificados. Então aqui diz porque é nosso encontro com Ele e a forma de invocá-lo. É sabido que a pessoa se purifica e veste sua melhor roupa quando vai ao encontro de um rei ou um presidente. É o comum. A maioria das pessoas, geralmente, quando sabe que vai ter com uma autoridade maior, usa a melhor roupa, ou seja, veste a melhor roupa, se higieniza, usa também o melhor perfume e tal, porque vai ao encontro de uma autoridade. Então aqui está falando, se geralmente as pessoas fazem isso para ter com uma autoridade, que também é uma criatura de Deus. Essa autoridade é uma criatura de Deus. Então, aqui diz, e como deveria ser se o caso fosse quem? Aquele que nos criou. Aquele que nos criou. No caso, a pessoa vai ter com Deus. Vai ter com o Rei dos Reis. Aí não é presidente, não é rei. É o Rei dos Reis. Ou seja, aquele que é o Criador. Glorificado seja. Então, o muçulmano também tem que fazer o quê? Vestir-se, higienizar-se também da melhor maneira
conforme as regras do Islã e também vestir a melhor roupa porque vai ao encontro daquele que é Criador. Ele vai estar diante dele para, como falamos, pôr as suas necessidades, pedir o perdão, fazer pedidos e etc. Então precisa também que o muçulmano faça isso. Não apenas escolher, ou seja, a melhor roupa, o melhor perfume, se higienizar da melhor maneira, apenas quando vai ter com uma autoridade, mas quando é o momento que vai estar ali diante de seu Senhor, ou seja, Deus, aí não olha para perfume, ou seja, não se importa com o perfume, não se importa com a melhor roupa, ou seja, qualquer roupa que seja, vai estar ali diante do Senhor. Não, a gente pode fazer o que? O contrário. Se a gente vai ter com uma criatura e valorizamos aquela criatura e fizemos o melhor para ir ter com ele, então temos que fazer ainda mais quando a gente vai ter com aquele que nos criou. É um dever para o muçulmano, quando quer realizar a Salah, purificar-se de duas coisas. Quando o muçulmano vai realizar o Salah, Salah é a oração. Salah é o termo árabe. Então, quando vai realizar a oração, o muçulmano precisa purificar-se de duas formas. Primeiro, é da impureza e, em segundo, purificar-se o que anula a ablução menor. Então, esse muçulmano vai entrar na oração, então tem que observar essas duas situações. Purificar-se da impureza e também daquilo que anula a ablução. A impureza pode surgir, falei isso ou dei exemplos anteriormente. Por exemplo, como que vai tirar a impureza? Foi ao banheiro, urinou, então tem que se purificar dessa impureza, limpando ou lavando essa urina do seu corpo. Se defecou, também tem que fazer a higienização. Então, essa é uma das impurezas que ele deve observar, limpar essa. E também considera-se impureza após a relação íntima com a esposa. Ou seja, a mulher ou o homem, ou os dois, tiveram uma relação. Então, antes de irem fazer ou entrar na oração, tem que se purificar, tomando o quê? O banho. Aqui, a questão de purificar essa impureza, no caso, quando é apenas urinar ou depois de defecar, apenas vai precisar de fazer o quê? A ablução. Apenas vai precisar da ablução. Agora, como vai tirar a impureza, no caso da relação íntima que teve entre um casal, por exemplo? O banho. Então, a forma de observar ou de se purificar, no caso de uma relação íntima, é o banho. No caso de tirar um outro tipo de impureza, sujeira e tal, urina, então é fazendo apenas a ablução, aí não precisa o banho. Então, tem isso de tirar a impureza e também o que anula a ablução. Então, o que anula a ablução seria, por exemplo, não é apenas a urina ou defecar e tal, mas sim, por exemplo, soltou gases. Se soltou gases, também vai precisar de fazer o wudu. Vai precisar fazer um tipo de purificação para, caso soltar gases. Por exemplo, se dormiu, está ali dormindo um sono profundo. Então, depois dele acordar e viu que vai fazer a oração, então tem que fazer o quê? A ablução, tem que se purificar. Mas essa purificação aqui não entra o banho, como falei. Em caso do sono profundo, em caso de urinar ou defecar, esses não precisam o banho, apenas vai fazer o quê? Fazer o wudu e fazer a sua oração. Agora, se é questão de uma relação já íntima entre o casal, aí vai precisar o banho. Então, essa é a maneira tem que observar esses dois tipos de purificação para a pessoa entrar na oração. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.